Rafael e da pastora Natália, Belo. Muito obrigado pela presença dos irmãos aqui. Irmãos, hoje quem vai começar a nossa conferência é o pastor Eduardo. Quantos conhecem o pastor Eduardo, irmãos? Eu tive uma grata satisfação de conhecer o pastor Eduardo numa segunda-feira à noite na casa do pastor Tiago Brunet. Ele me convidou, disse, vamos lá conhecer o pastor Eduardo. Eu fui, conheci, uma palavra que muito nos abençoou. E nós estamos com o nosso congresso profético este ano de 2014. E eu convidei o pastor Eduardo para estar aqui conosco. Ele veio e foi uma bênção a palavra, não é isso, Eduardo? E aí criamos uma boa amizade, um bom coleguismo. Ele está aqui conosco nesta noite. Com certeza nós seremos abençoados. Você está pronto para receber a palavra do Senhor? Levante a sua mão para os céus. Senhor, nesta noite nós estamos aqui porque queremos ouvir a Tua palavra. Obrigado pela vida do Teu filho, pastor Eduardo e sua esposa Priscila, que um casal que o Senhor tem levantado nesse tempo, nessa geração. Que ele seja Tua boca neste momento, porta-voz da Tua palavra, sejamos edificados e que muitas vidas se rendam aos pés daquele que é vencedor. Nós o abençoamos e pedimos que a ação do Teu Espírito Santo, sobre todos quantos aqui estamos, seja sentida, percebida e que possamos sair daqui desafiados pelo Senhor a viver uma nova vida ao lado de Cristo. Esta é a nossa oração em o nome de Jesus. Amém e amém. Boa noite a todos. Graça e paz seja com todos vocês. Em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vou pedi-los que se coloquem de pé mais uma vez para fazermos uma oração. Deixa eu pedir ao pessoal da técnica aí, só me dê um pouquinho mais de retorno. Curva a tua cabeça e vamos orar a Deus. Pai nosso que estás nos céus, seja na terra rendida toda honra ao teu santo nome, para que venha a nós o teu santo reino. Que seja feita a tua vontade aqui na terra, como ela é feita no céu. E o pão de sábado dai-nos hoje. Perdoa todas as nossas ofensas e nos leve pelo teu Espírito a perdoar todos aqueles que nos têm ofendido. Livra-nos da tentação, em nome de Jesus. Amém. Tome o seu assento glorificando a Deus. Se você tem a sua Bíblia, abra comigo em Mateus, no capítulo 16. Mateus, Evangelho de São Mateus, capítulo 16. Vou pedir aos irmãos que, já que temos bastante visitantes essa noite, que você olhe aí para o lado, para a direita, para a esquerda, veja se há alguém sem a Bíblia perto de você, convide essa pessoa para que possa ler também contigo. Mateus, no capítulo 16. Confesso aos irmãos que é para mim uma noite desafiadora, como professor da palavra, e acostumado a falar para os irmãos, agora já convertidos, é desafiador falar para novos irmãos, que estão chegando, que estão se aproximando. Mas o evangelho que me salvou é o mesmo evangelho que quer alcançar o teu coração nessa noite. Amém? Vamos lá, Mateus no capítulo 16... Mateus, no capítulo 16, verso de número 1, diz assim: E chegando-se os fariseus e os saduceus para o tentarem, pediram-lhe que lhes mostrasse algum sinal do céu. Mas ele, respondendo, disse-lhes: Quando é chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está rubro. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está vermelho sombrio. Hipócritas,
Sabeis discernir a face do céu, e não conheceis os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. E deixando-os, retirou-se. Esse texto é muito, muito, muito interessante. E é um texto importantíssimo. O que acontece aqui é que Jesus é abordado por um grupo de religiosos. E esses religiosos, eles pedem a Cristo que lhes mostre um sinal no céu. E a resposta do Cristo divino não é outra senão uma geração má. Essa era a geração daqueles religiosos. E adúltera me pede um sinal. Mas nenhum sinal lhe será concedido senão o sinal do profeta Jonas. Ou seja, há apenas um sinal. Cristo está dizendo que um sinal é concedido. E há apenas um sinal que prova e demonstra que Deus está agindo. E qual é esse sinal? Qual seria esse sinal do profeta Jonas? O único sinal dado por Cristo para que todos saibam que Deus é quem está operando. Então, para entendermos isso, precisamos voltar a textos como o texto de Jó, no capítulo 25, na fala de um dos amigos de Jó, chamado Bildade. Abra comigo a sua Bíblia em Jó, no capítulo 25. Quem é Bildade? Bildade é um suíta, amigo de Jó. E o Bildade vai discursar diante de Jó, dizendo que não pode ser o homem justificado diante de Deus. Mas esse Bildade também é uma alegoria. Esse Bildade também é uma sombra. Esse Bildade também é uma figura do próprio Satanás. E a fala de Bildade pode ser interpretada como a fala do próprio Satã. Então observe aí no capítulo 25, verso 1 de Jó, ele vai dizer: então respondeu Bildade o suíta e disse: com ele quem? Com o Senhor, com Deus. Ainda que ele insista em desonrar o Senhor, por isso esse com ele, o ele está minúsculo, mas está se referindo a Deus, mas aqui é na visão de Satanás. Então ele está desonrando o Senhor, dizendo com ele, com o Senhor, estão domínio e temor. Porém, ele só faz paz nas alturas. Com ele, com o Senhor, estão domínio e temor. Porém ele, o Senhor, faz paz nas alturas. Ele está dizendo que o nosso Deus, que o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, tem domínio e temor lá nos céus. E que a paz ele faz nas alturas. O que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte: aqui na terra, quem manda sou eu. Eu sou o príncipe deste mundo. E ele pode até fazer paz no céu, mas aqui na terra eu faço o inferno. É isso que ele está dizendo: aqui na terra eu toco o terror. E não há quem me impeça de fazer o que estou fazendo. Porque Deus tem domínio. E o temem, mas não na terra. Isso só acontece lá no céu, aonde ele consegue fazer paz. Porque aqui na terra ele não traz paz.
No verso 3, ele vai dizer: porventura alguém tem o número das suas tropas? O que é isso? Ele está dizendo, e se alguém contestar o que eu estou dizendo, me deem o número das suas tropas. Há alguém na terra que tenha tal conhecimento? Há alguém na terra como eu, que sou tão antigo e conheço tanto os segredos dos céus, a ponto de dizer quais foram o número das tropas de Deus que apareceram em Sinai? Ele está falando de Sinai. Ele está falando do dia do Monte Sinai, quando o Senhor desceu sobre uma grande nuvem no cume do Monte Sinai. Ele está dizendo que naquele dia carros e cavaleiros apareceram com o Senhor. E ele está perguntando: por acaso tem o homem o número dessas tropas? Observe isso. Sobre quem não se levanta a sua luz? Então, esse número das tropas que ele aqui pensava que o homem não poderia dar resposta, se enganou. Porque um salmista, tomado pelo Espírito Santo, no Salmo 68, vai declarar que o número das tropas, dos carros e dos cavaleiros de Deus que apareceram em Sinai foram 20 milhares de milhares. E se o homem pode dar respostas, significa que os segredos dos céus estão sendo revelados a partir do interior de um salmista. Os segredos do céu estão sendo revelados a partir do interior de um homem. Há um Espírito divino que habita no homem, que teme a Deus, e a partir desse homem, Deus começa a revelar segredos do céu. E ele então dá o número das tropas, frustrando aqui a ideia de Satanás, que diz ter razão, porque ninguém conhece o número dessas tropas. Então agora, se o homem conhece, ele tira a razão de Satanás. E no verso 4 ele vai dizer: como, pois, seria justo o homem para com Deus? Aqui ele está questionando se Jesus é de fato um homem justo, porque Jesus é chamado o justo. E Satanás está aqui questionando a ideia ou a possibilidade de que Jesus fora justo. Ele está dizendo: não é possível. Como pode ser justo o homem para com Deus? Como pode ser puro aquele que nasce de uma mulher? Então ele está questionando a justiça de Deus em Cristo, e ele está questionando a pureza do Salvador. Aliás, se não fora justo, não poderia salvar o homem. Se não fora puro, não poderia salvar o homem. E o que Satanás está dizendo é: ele não é justo e nem é puro, porque ele é homem. E como poderia ser justo o homem diante de Deus? Não é puro, porque como seria puro aquele que nasceu de uma mulher? Verso 5. Eis que até a lua, e aí ele está falando de si mesmo. A lua é uma alegoria, uma figura de Lúcifer. E as estrelas, uma alegoria de anjos, não são puras diante dos seus olhos. O que ele está dizendo é: nem eu e nem os anjos que comigo estão fomos encontrados puros diante de Deus. Como, pois, seria puro um homem que nasceu de uma mulher? E aqui no verso 6 ele vai dizer: eis que até a lua, no verso 6 ele vai dizer: e menos o homem, que é um verme. E agora ele vai falar do filho do homem. Filho do homem é a expressão que o Novo Testamento usa, principalmente no Evangelho de São Lucas, para definir ou para determinar a missão de Cristo, a pessoa de Cristo e a obra de Cristo. Então vai dizer: e o filho do homem, que é um vermezinho. Então o que o diabo está querendo dizer? Ele está querendo dizer que, primeiro, Jesus não é justo, ou não pode ser justo porque é homem. Não é puro porque nasceu de mulher. E se é o filho do homem, não passa de um pequeno verme. Essa é a alegação do diabo. Essa é a alegação de Satanás. Agora, temos a resposta de Deus. E a resposta de Deus está no sinal do profeta Jonas.
Qual é o sinal do profeta Jonas? Bom, a história de Jonas, o profeta, é uma história muito conhecida. Nós a conhecemos por causa do episódio do peixe, do grande peixe que engoliu Jonas. Desde criança nós temos contato com essa história. A maioria das pessoas tiveram contato com essa história. Mas a história se resume dessa maneira. Deus ordenou a Jonas, o profeta, que fosse pregar na grande cidade de Nínive. E Jonas resistiu com muita força à ideia de pregar em Nínive. Não por ser desobediente, não por não querer obedecer o Senhor. Ele resistiu a essa ideia porque os ninivitas eram bárbaros. E pouco tempo antes de Deus o enviar a Nínive, os ninivitas haviam invadido toda a terra de Jonas e tinham dizimado o povo de Jonas e matado o povo que Jonas amava. E sua família e o seu povo estava agora morto, destruído, e Deus ordena a Jonas que fosse pregar para essas pessoas. E disse: Jonas, vá até Nínive e pregue o arrependimento. E diga a eles que se arrependam dos seus maus atos, porque senão eu virei em 40 dias e destruirei a cidade e tudo quanto nela há, e todos os homens que nela habitam. Então Jonas não queria ir lá pregar para essas pessoas, não com o intuito de desobedecer a Deus. Jonas não era desobediente. Ele não queria pregar para essas pessoas porque ele tinha nele, lá no coração dele, um desejo de vingança, um sentimento de vingança. E o que Jonas queria? Jonas queria que aquela cidade fosse destruída. Jonas queria que aquelas almas morressem, se perdessem. Por quê? Porque lhe haviam causado mal, lhe haviam feito mal, lhe havia causado mal à sua terra, à sua família, ao seu povo. Então a ideia de Jonas é que eles morram. Eu não quero pregar para eles. Pelo contrário, eu quero que eles morram. Eu quero que eles sejam destruídos. Não tenho misericórdia para dar a eles. Mas o Senhor ordenou a Jonas que fosse lá pregar. Que fosse lá pregar uma mensagem de vida, de arrependimento. E Jonas então foge de Deus. E ele toma uma embarcação e tenta fugir para uma terra distante, aliás, contrária à direção de onde ele deveria ir, e acaba sendo lançado ao mar e engolido por um grande peixe, que depois vai vomitá-lo na praia. E quando nós falamos de sinal do profeta Jonas, a primeira coisa que vem à nossa mente é essa história do grande peixe. Mas o sinal de Jonas não tem nada a ver com essa história do grande peixe. Aliás, a história do grande peixe serve para que haja uma analogia entre a história de Jonas, o profeta Jonas, e Cristo. Porque assim disse o Senhor Jesus, que assim como Jonas esteve 3 dias no ventre de um grande peixe, importa que o Filho do Homem, aquele que foi taxado de vermezinho, seja também guardado no ventre da terra por 3 dias. Então há uma analogia, há uma tipologia, há uma ideia, uma sombra, uma figura que demonstra também o que deveria acontecer com Cristo. Porém, não está falando do sinal. Qual seria o sinal? No capítulo 4 do livro do profeta Jonas, nós temos o sinal. No capítulo 4 do livro do profeta Jonas, Deus vem falar com ele a partir do verso 1. E Deus chama o profeta e Deus interroga o profeta, porque ele está clamando e pedindo a morte. Ele está dizendo: melhor seria para mim morrer do que viver. Há momentos na vida do homem em que o homem acaba entendendo que talvez a morte seria ou fosse a melhor saída. E Jonas está clamando e dizendo: melhor seria para mim morrer do que viver. Então Deus aparece e diz: Jonas, é bom ou é certo que te ires dessa maneira? E ele diz: é certo que me ires. E por que ele estava irado?
Qual é o motivo da ira do profeta? O que havia despertado essa ira no profeta? Simples. Deus disse a ele: vá a Nínive e pregue. Lá no ventre do grande peixe, quando ele esteve à porta da morte, ele fez um voto e disse: se o Senhor me tirar deste lugar, eu vou fazer a tua vontade e vou pregar para o povo de Nínive. O peixe então o devolve à praia e ele vai pregar ao povo de Nínive. Qual era a mensagem? Arrependam-se, porque senão, em 40 dias, o Senhor descerá e executará juízo sobre esta cidade. Ele tinha 40 dias para pregar, mas ele pregou apenas 3. Ele pregou 3 dias pelas ruas da cidade. Pela manhã, pela tarde e pela noite. E depois de 3 dias, após percorrer toda a cidade, ele abandonou o povo e foi para um alto de um monte. Observe o coração desse profeta. Ele poderia pregar ainda outros 37 dias, mas ele pregou apenas 3 dias. Saiu da cidade e disse: se arrependerem, se arrependeram. Se não se arrependerem, problema deles. Aliás, eu quero mesmo que eles morram. E ele foi para um alto de um monte. Não foi embora para muito longe da cidade. Ele foi para um alto de um monte, de onde ele poderia avistar toda a cidade. E se assentou para ver a destruição daquela cidade. E enquanto ele esperava, montou uma tenda. E o sol, mesmo assim, o castigava duramente. Então houve uma noite em que o Senhor fez crescer uma aboboreira que cresceu e cujas folhas fizeram sombra e trouxeram alívio e refrigério para o profeta. E ele se alegrou muito por causa da aboboreira. Mas na noite seguinte, o Senhor enviou um verme, e o verme feriu a aboboreira, e esta morreu. Quando o sol nasceu e ganhou força ao meio-dia, Deus enviou um vento caudaloso do Oriente que feriu a cabeça de Jonas e ele desmaiava por causa do sol. Então, quando ele voltou de um dos seus desmaios, ele gritou: melhor seria para mim morrer do que viver, tira a minha vida, Senhor. E então Deus desce e diz: por que está irado? Por causa de uma aboboreira? Você está tendo compaixão de uma aboboreira, que em uma noite nasceu, na outra morreu. A aboboreira que você não teve trabalho nenhum para plantar, que você não fez crescer, que num dia nasceu e outro morreu. E eu, o Senhor, não posso ter compaixão das mais de 120 mil almas que estão em Nínive, que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e os muitos animais que lá estão. Então esse é o argumento. Então Jonas responde: eu sabia, eu já sabia que o Senhor ia vir com essa, porque o Senhor é longânimo, o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso, o Senhor é tardio em irar-se. Eu sabia que o Senhor não ia destruir esse povo, eu sabia que o teu amor ia falar mais alto, eu sabia que a tua misericórdia iria retroceder a tua mão, eu sabia. E aí o que Deus diz para ele? Os que estão lá não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda.
Então o amor do Senhor se manifestou. E aí está o sinal do profeta Jonas. Qual é o sinal? Deus não destruiu a cidade. E por que Deus não destruiu a cidade? Porque houve uma troca de lugares. Observe, Satanás tinha dito que o filho do homem era um verme. Mas agora, Deus envia o verme para ferir a aboboreira. E o verme que feriu a aboboreira é o diabo. E a aboboreira morre. E quando a aboboreira morre, a cidade pode viver. E a aboboreira é Cristo. E qual é o sinal do profeta Jonas? Quando a aboboreira morreu, a cidade pôde permanecer viva. Qual é o sinal do profeta Jonas? Uma troca de lugar. Quando a aboboreira morre, a cidade vive. O que isso quer dizer? Quer dizer que Jesus nasceu para trocar de lugar conosco. Jesus nasceu para morrer, para que eu pudesse ter vida. Jesus nasceu para morrer, para que você pudesse ter vida. Ele nasceu para trocar de lugar conosco, como está no evangelho do evangelista São Lucas, no capítulo 2. Haviam pastores, no verso 8, que lavravam, que pastoreavam suas ovelhas nas vigílias da noite. De repente, em uma noite, o anjo do Senhor aparece de súbito sobre eles, no céu. E eles têm uma visão de um grande anjo do Senhor, que aparece e declara: eu trago novas de grande alegria para vós, que também será para todo o povo. E o texto diz que os pastores foram envolvidos por uma glória, e os seus corações se encheram de temor. E o anjo continuou: hoje vos nasceu, na cidade de Davi, um Salvador, que é o Cristo, o Senhor. E este será o sinal. Olha o sinal. Encontrareis o menino, envolto em panos e deitado em uma manjedoura. E de novo, o sinal do profeta Jonas. O único sinal que nos é dado de que Deus está operando. Qual é o sinal? A troca de lugar. Como se vestem os pastores no Oriente? Coberto de panos, com burcas, que vão do pescoço ao pé, e com lenços sobre sua cabeça, por causa do sol. Mas agora que o menino nasceu, os pastores foram envoltos em glória, e o menino envolto em panos. O que aconteceu? Ele deu a glória dele para os pastores, e pegou os panos dos pastores para ele. Por isso o anjo disse: eis aí o sinal, encontrareis o menino envolto em panos e deitado em uma manjedoura. Porque Jesus nasceu para levar sobre ele os nossos trapos do pecado. Jesus nasceu para levar sobre ele as vestes do adultério, as vestes da pornografia, da homossexualidade. Jesus nasceu para levar sobre ele os nossos trapos de mau caratice, os nossos trapos de imundície. Ele levou sobre ele os trapos da mentira. Ele levou sobre ele os trapos da perversão. Ele levou sobre ele os trapos da corrupção. Ele levou sobre ele. Ele nasceu para pegar os teus trapos. Sabe qual é o nosso problema? O nosso problema como homem, como humanidade, é que nós temos medo.
nós temos medo de ter uma vida abundante. Por que temos medo? Por que temos medo? Porque não achamos e não acreditamos que somos dignos. Porque carregamos ainda os nossos trapos, a acusação, o pecado. E então você acha que você não é digno de ter uma vida abundante. Primeiro de ter vida, depois de ter uma vida abundante. Por quê? Porque você ainda tem carregado os trapos da fornicação, os trapos da mentira, os trapos do pecado. Ainda que você já saiba que Jesus nasceu para carregar os seus trapos, o que o Espírito de Deus está te dizendo nessa noite, para você se despir de toda e qualquer acusação, para você se despir de toda e qualquer culpa, para que você retome para você uma limpa, pura e boa consciência, e que você lance os trapos do peso do pecado sobre o Filho de Deus, e tome para você a glória que Ele nasceu para te dar, e que você seja envolto em glórias, e não mais em trapo de imundície. Quero te dizer uma coisa. Estou aqui como um pregoeiro da verdade, como um mensageiro de Deus, para te dizer que na autoridade e no poder do nome de Jesus, você não precisa mais carregar essas vestes imundas, porque Ele nasceu para trocar de lugar com você, e todo o poder do pecado será destruído quando você entender que Ele destruiu na cruz o poder do pecado e retirar de você todo o peso de culpa e de acusação e todo o peso do pecado. Eu quero te dizer uma coisa, que as fragilidades que você acredita ter em sua vida são consequências de carregar aquilo que Cristo nasceu para carregar. Não carregue mais. Dispa-se, tire de você, seja despido dessas vestes, e receba sobre você a glória do Filho de Deus, porque era assim, antes dele nascer, ele estava na glória do Pai, mas quando ele nasceu, ele assumiu os panos dos pastores, e deu a sua glória a eles. Assuma que você não é capaz de carregar essas vestes de iniquidade, e entregue elas a Cristo, e receba, pelo poder do nome de Jesus, a glória de Deus na tua vida. O evangelista São Marcos, no capítulo 1 de seu evangelho, no verso de número 40, nos conta uma história poderosa, aonde Deus dá o sinal do profeta Jonas. Nesse momento, no capítulo 1, verso 40, Jesus está nas cercanias da cidade de Jerusalém. Antes de entrar na cidade, ele é abordado por um homem leproso. E os leprosos não podiam aproximar-se da cidade mais do que 10 quilômetros. Porque se eles aproximassem da cidade mais do que 10 quilômetros, eles eram apedrejados e mortos à pedrada. Então esse leproso se aproxima de Cristo, que está a caminho da cidade de Jerusalém, se ajoelha diante dele e diz: se queres, pode limpar-me. E Jesus coloca a mão sobre o leproso. Ele coloca a mão sobre o leproso, mas Jesus era um homem santo. Jesus era um rabino judeu. Jesus era considerado
um homem santo, sagrado para os judeus, por causa do nível de entendimento e conhecimento da palavra que ele demonstrava. Então ele era considerado um homem santo. Ele não podia tocar em um leproso, mas a compaixão, o amor, sempre falou mais alto no coração de Cristo do que as regras e as tradições impostas por religiões e homens. Ele coloca a mão no leproso e ele declara: eu quero ser limpo. E o homem imediatamente foi limpo de sua lepra. Jesus o toma pela mão e o adverte, dizendo: vá à cidade, vá ao santuário e se apresente ao sacerdote e faça como ordenou Moisés, para que sirva de testemunho. Porque só os sacerdotes poderiam atestar que a lepra de um homem foi curada. Então Jesus disse: vá ao sacerdote e apresenta-te a ele, para que sirva de testemunho, mas não diga nada a ninguém. E o homem saiu da presença do Cristo, Filho de Deus, e entrou na cidade, desobedecendo o conselho, apregoando o que lhe tinha sucedido. Se apresentou ao sacerdote, o qual declarou: este homem nunca teve lepra. Mas Jesus, diz o texto, não pode entrar publicamente na cidade. Por causa da pregação do leproso, ele precisou ficar fora da cidade, nos lugares desertos. O que aconteceu? Ele trocou de lugar com o leproso. Jesus ia entrando na cidade, o leproso não podia. Mas quando ele disse: eu quero ser limpo, ele trocou de lugar com o leproso entrou na cidade e Jesus já não pode entrar, teve que ficar nos lugares desertos. Escute bem, todo homem que receber um toque divino será purificado de todas as suas lepras. Todo homem que receber um toque divino será purificado de lepras, não somente de uma ferida no corpo, mas de lepras na alma, lepras no caráter, lepras do ego, de lepras espirituais, das lepras do feitiço, do engano, do engodo, com o qual Satanás segurou muitos homens. Será purificado também no seu corpo. E vai trocar de lugar com Cristo. E vai entrar na cidade. Porque a entrada desse ex-leproso na cidade de Jerusalém aponta para a entrada de todo aquele que por Cristo foi tocado na Nova Jerusalém, aonde outrora os homens eram proibidos de entrar. Mas todo aquele que for tocado por esse Cristo entrará na cidade, cujas portas não se fecharão. É disso que o texto está falando. Que Cristo trocou de lugar com o leproso. O que isso quer dizer? Não importa quem eu seja, não importa quais sejam os meus erros, ainda que haja lepra em mim, um só toque do Filho de Deus pode me fazer entrar em lugares que antes eu não podia. Pode me fazer entrar na santa cidade, que outrora, para mim, estava proibida.
Porque Ele está disposto a trocar de lugar conosco. A hora que o nosso coração decidir, eu quero. Eu quero. Porque Deus sempre será melhor do que os homens que nos condenam. Quero te dizer uma coisa, Deus é bom. E Deus sempre vai vencer o homem na sua bondade. E há um texto nas Escrituras Sagradas que é no mínimo curioso. Porque o texto diz que nós temos poder para perdoar pecados. É muito sério. Quando Jesus declarou que nós temos poder para perdoar pecados, ele foi questionado. E ele então perguntou: o que é mais fácil? Dizer a um paralítico: levante e anda? Ou dizer: os teus pecados estão perdoados? E qual é o poder que nós temos para perdoar pecado? O poder que nós temos para perdoar pecado é que, se eu, que sou mau, resolvo no meu coração ter uma atitude de misericórdia, de perdão, e libero sobre alguém que me fez o mal esse perdão, Deus, que é bom, irá fazê-lo também. Basta você se recordar. E se você não se recorda, vou aqui refrescar sua mente. E se você não conhece essa história, ouça com atenção. Houve um dia em que Jesus estava ensinando no pórtico de Salomão, no pátio principal do templo. Alguns religiosos trouxeram para ele uma mulher apanhada no ato do adultério. Ela foi apanhada no ato do adultério, cometendo o adultério. E trouxeram a mulher até Jesus. E o interrogaram dizendo: mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato do adultério. A lei de Moisés nos ordena apedrejá-la. E eles declararam ter conhecimento da lei de Moisés. Mas a lei de Moisés, em Levítico, vai dizer que devem ser apedrejados o homem e a mulher. Mas eles levaram apenas a mulher, porque é muito fácil condenar as partes mais fracas. É muito fácil condenar a parte mais frágil. É muito fácil exercer juízo e impor moralidade aos mais fracos. Mas aos do nosso nível, ou os que estão acima de nós, nos calamos. Nos fazemos de cegos, de surdos e de mudos. Então eles levaram a mulher. Onde está o homem? Se a lei manda apedrejar os dois, ela foi apanhada no ato, por que trouxeram a mulher e não trouxeram o homem? O texto de Levítico 20, no verso 10, diz: o homem e a mulher, ambos serão apedrejados. Então Jesus disse, o que é mal interpretado por nós, e há até um grave erro de tradução. Ele disse o seguinte: quem não estiver pecando, atire a primeira pedra. Não quis dizer aquele que nunca pecou. Ele quer dizer quem não estiver pecando agora, matando apenas a mulher. Cadê o homem? Então os mais velhos, entendidos da lei, saíram primeiro. Por quê? Ele expôs a nossa injustiça. É isso que eles pensaram. E saíram. Depois os mais novos saíram, deixando só a mulher que até poucos minutos estava condenada à morte. Então Jesus, que estava agachado, escrevendo com o dedo na areia, levantou-se, olhou para ela e disse: mulher,
onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? E a resposta da mulher foi: não, ninguém me condenou. Ele disse: eu tampouco. Se eles que são maus não encontraram justiça para te condenar, eu que sou bom, menos. Vai em paz, não peques mais. O texto sagrado diz que em Gênesis 22, Deus pede a Abraão que lhe sacrifique no cume da montanha de Moriá o próprio filho. E essa é uma história que a priori nos dá até um certo pânico. A ideia de que Deus possa pedir a um homem que mate o próprio filho para provar ou demonstrar amor. Mas não é assim que nós devemos pensar. Não foi essa a mensagem que Deus quis transmitir. O que Deus estava fazendo ali era demonstrar e transmitir uma outra mensagem. Quando ele disse a Abraão: toma o teu único filho e sobe com ele a montanha de Moriá e sacrifica-o a mim, Deus não estava falando de Abraão, Deus estava falando de si mesmo. Até porque Abraão tinha mais de um filho. E Deus disse: toma o teu único, a quem amas. Estava se referindo a ele mesmo. Ele só colocou a imagem dele sobre Abraão. E ele está dizendo: eu vou ter que pegar meu único filho a quem amo e vou ter que subir uma montanha para sacrificá-lo por amor de vocês. Então ele diz: Abraão, toma teu filho, teu único filho, suba com ele a montanha de Moriá e sacrifica-o a mim. E Abraão, sem titubear, pegou o menino e saiu a caminho de 3 dias, subiu a montanha, e quando estava pronto para matar o menino, então o anjo do Senhor apareceu e disse: pare, não faça, porque agora eu sei que você teme ao Senhor. Qual é a mensagem que Deus estava transmitindo? Ele está dizendo o seguinte: se um homem, sendo mau, porque é isso que diz a Bíblia, que nós somos maus por natureza. É isso que diz a Escritura. Se um homem, sendo mau, consegue amar um Deus que ele nunca viu, de tal maneira e tal forma, demonstrar esse amor, levando o seu próprio filho para ser abatido em sacrifício. Eu que sou bom, os vejo, os conheço e os chamo pelo nome, vou ter que ser melhor que ele. Se Abraão quase matou o filho dele, eu vou matar o meu. O que Abraão quase fez, Deus fez. Porque Deus sempre vai ser melhor que o homem. Qual é a pergunta que não quer calar? E você? Consegue acreditar que o Filho de Deus nasceu para trocar de lugar com você, para levar sobre ele todo o peso de condenação, todo o peso de morte, todo o castigo pelo pecado, para que você seja revestido de uma glória eterna. Este é o sinal de que Deus está agindo. Qual é o sinal? Quando eu lanço sobre Cristo o meu
erro, o meu pecado, e Ele, tomando o meu pecado, vai no meu lugar, em uma troca de lugar, sofrer as consequências no meu lugar, para que eu seja livre. Se você está aqui essa noite, não foi por acaso. Eu acredito que você foi trazido aqui, não apenas por um convite de um amigo, de uma pessoa querida. Eu acredito que você está aqui pela vontade de Deus. Porque Cristo está dizendo para você nessa noite: filho meu, filha minha, eu vim trocar de lugar com você. Todo esse sofrimento, toda a dor, toda a perspectiva futura de condenação, eu venho arrancar da tua vida. O castigo que estava sobre ele é o castigo que nos trouxe a paz. Houve uma troca de lugar. O que você precisa é despir-se das vestes do pecado, lançar sobre Cristo e receber a glória. Vamos nos colocar de pé. Dos que nos visitam, você que nos visita, quero te fazer um convite todo especial. Quero fazer uma oração especial com você. Se você entende que já é hora de lançar sobre Cristo as vestes do pecado, a culpa, o peso, a condenação, e de receber a glória do Filho de Deus, eu quero orar com você. Quero fazer uma oração por você, para que você receba a Cristo como aquele que veio trocar de lugar contigo, para que não haja mais sobre a tua vida nenhuma condenação. Se você deseja que eu faça essa oração com você, levante sua mão onde você está. Deixa eu ver. Amém. Quem mais? Amém. Amém. Quem mais? Amém. 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 Quem mais? Amém. Amém. Quem mais? Levante sua mão aí que eu vou orar com você, para que essa troca de lugar, amém, lá atrás no fundo, amém, para que isso seja uma realidade, amém, amém, para que isso seja uma realidade na sua vida, aleluia. Você que levantou a mão aí, se você puder, amém, amém, se você puder, fecha os teus olhos agora, curve a tua cabeça e repita comigo essa oração em nome de Jesus. Aí no seu lugar, só declare comigo em voz alta e diga comigo: Senhor, eu estou aqui e em nome de Jesus eu aceito o favor de Deus manifestado em Cristo. Essa troca de lugar, para que não haja condenação, para que eu viva e viva eternamente. Eu recebo o favor de Deus, a salvação em Cristo,
Em nome de Jesus. E a igreja glorifique a Deus. E se alegre. Se alegre. Mais uma vez. Mais uma vez. Nós recebemos o sinal de que Deus está operando. O sinal do profeta Jonas. Amém, irmãos? Essas pessoas que receberam agora essa oração, eu quero te convidar a vir aqui à frente. O apóstolo e eu aqui, nós vamos orar com você especificamente, te abençoar. Se há alguém aí perto de você que levantou a mão e fez essa oração, irmão, um dos irmãos, uma irmã, acompanhe-nos até aqui. Isso, venha, venha. Pode vir aqui à frente, sem vergonha, não tenha vergonha, não tenha medo, pode vir aqui à frente, venha. Você que recebeu essa oração, vem aqui à frente. Se você convidou alguém e essa pessoa fez essa oração, acompanhe ela aqui à frente. Traga ela aqui à frente, isso. Traga ela aqui à frente. Pode vir, sem temor. Se você levantou a sua mão e fez essa oração, saia do seu lugar, vem aqui à frente. Venha receber aqui essa oração especial. Venha receber também o nosso carinho, né? Uma parte nova da tua família te recebe agora. Somos a família de Deus. Te recebemos como parte da família de Deus. Venha, sai do seu lugar e venha. Venha aqui à frente, isso. Que bênção. Se você convidou alguém que fez essa oração e quiser acompanhar essa pessoa aqui à frente, venha com ela, traga ela. Venha junto com ela. Pode se colocar aqui à frente. Isso. Aleluia. Que bênção. Pode vir, venha. Aleluia. Esse é o sinal que Deus continua operando na terra. Esse é o sinal do profeta Jonas. Essa é a troca de lugar. Jesus trocando de lugar mais uma vez com cada uma dessas pessoas. É Jesus tomando sobre ele o peso, a carga, o fardo e distribuindo um jugo suave, um jugo leve, um peso que é leve, um jugo que é suave. Oh, aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por cada uma dessas pessoas que estão aqui diante do Senhor, fazendo essa troca de lugar, aceitando o favor de Deus, que é a salvação dispensada em Cristo. Muito obrigado. Glória a Deus. Nós vamos orar agora pela vida desses queridos irmãos. Mas alguém quer vir fazer parte desse momento de oração? Pastor, eu quero entrar também. Eu não levantei a mão naquele momento, mas eu também quero entregar a minha vida a Jesus. Permaneça aqui, pastor Eduardo. Permaneça aqui. Mas alguém quer entrar aqui nesta fila? Dizer, eu quero entregar a minha vida a Jesus. Pastor, eu quero que o Senhor ore por mim, porque eu tenho tido dificuldades. Eu quero também dar um passo de fé. Você quer vir, querido? Pode vir. Saia do seu lugar, vem aqui à frente, eu quero orar. Pode descer da galeria. Quem sabe você esteja ao lado de alguém que você sabe que precisa. Fale com essa pessoa, vamos lá na frente. Vamos receber essa oração. Vamos permitir que o Senhor manifeste o seu poder na nossa vida, a sua graça na nossa vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós vamos orar agora. Nós vamos orar agora. Você foi abençoado essa noite. Deus falou, ministrou o seu coração. Nós vamos orar para que o Senhor possa completar no coração desses irmãos que aqui estão. Agora são irmãos, entregaram as suas vidas a Jesus. Completarem suas vidas a boa obra
trocar todos os trapos, trazer uma nova vida em Cristo Jesus. Vamos orar, queridos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te louvo pela vida de pastor Eduardo, pela mensagem que foi entregue esta noite, e com certeza o teu Espírito Santo, que convence o homem do mal, convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, nesta noite esteve falando em tantos corações aqui, evidenciados a vida desses que aqui à frente estão, e nós te louvamos por isso. E agora, em nome de Jesus, nós te pedimos, Senhor, que eles estejam nos seus corações, confessando Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E nós te pedimos, Pai, que o teu sangue que nos purifica de todo pecado esteja neste momento, Senhor, cortando todo laço com o passado, todo aprisionamento de alma, de caráter, seja agora cancelado em nome de Jesus, e passem a viver uma nova vida com Cristo. Que os seus nomes estejam escritos no livro da vida, e quando tu vieres buscar a tua igreja, eles estejam no meio daqueles que vão subir aos céus, declarando que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Senhor, abençoamos os lares, abençoamos a casa, a vida. Pedimos-te, Senhor, que eles tenham forças para vencer as lutas que terão amanhã, ou quando saírem daqui, puserem os pés ali fora. Satanás talvez queira enganá-los, mas eles vão se lembrar que nesta noite eles não são mais leprosos, que nesta noite o seu trapo foi trocado, e eles agora podem entrar confiantemente na cidade, porque tem uma nova vida com Cristo. Eles são benditos do Senhor, são bênçãos do Senhor. Pai, nós oramos pelos pedidos de oração que estão naquela salva de oração. Se você trouxe o seu pedido, levante a sua mão. Nós oramos por cada pedido que há no coração de cada irmão, de cada irmã, para que o Senhor possa curar, o Senhor possa dar a estratégia amanhã lá no negócio que vão fazer, abençoar o lar, a família, trazer salvação, trazer paz, trazer alegria. E, Senhor, que caia por terra toda estratégia na vida dessas pessoas que impedem que entreguem o seu coração a Jesus. Toda luta, todo o desafio que há possa ser vencido em nome de Jesus. E nós te daremos toda a honra e toda a glória que só o Senhor é digno e merecedor. Nós, em nome de Jesus, amém. Amém. Agora, eu gostaria que vocês olhassem para mim. Nós queremos conversar rapidamente com vocês. Ali está o irmão Anderson. Vocês vão sair com esse irmão aqui. Ele vai conversar rapidamente com vocês e vamos liberar vocês. Amém? Vamos aplaudir o Senhor pela vida desses queridos irmãos. Amém? Glória a Deus. Abraço, irmão. Pastor Eduardo. O material do pastor Eduardo está ali fora para os irmãos que quiserem receber, conhecer um pouco mais, ler um pouco mais. E também, irmãos, todas as mensagens estão sendo gravadas. Se você quiser adquirir a mensagem de hoje, já está ali fora, já está disponível. Amanhã nos encontraremos às 19h30. Graça e paz. Deus nos abençoe. Pastor Isaías vai à porta despedir a congregação. Graça e paz, queridos. Deus nos abençoe. Pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se estou forte, eu estou de pé, Deus me ama. Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar.
incondicional. Deus me ama, Ele está sempre de braços abertos pra mim. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o seu amor, Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto e entregou seu filho pra morrer em meu lugar. Deus me ama e o seu amor é tão grande e incondicional. Deus me ama, Ele está sempre de braços abertos pra Deus me ama. Deus me ama e o seu amor é tão grande e incondicional. Ele está sempre. Deus me ama, Ele está sempre de braços abertos pra incondicional. Deus me ama, Ele está sempre de braços abertos pra mim.